Olá, meu nome é Olavo Pellegrina Júnior, sou advogado aqui na cidade de Bauru já há 32 anos, coordeno a Comissão de Direito de Família da OAB local. Quero agradecer de pronto, imediatamente, ao IPRESPA, na pessoa da Adriana, assistente social, coordenadora do Projeto Alegria, também a diretoria do IPRESPA, pelo gentil convite. Muito obrigado. É bom estar aqui para conversarmos sobre alienação parental. Essa conversa, desde já, fica claro que não se trata de uma conversa técnica, uma conversa para advogados, um curso de alienação parental. Não é isso. Nós teremos uma conversa de pessoas do dia a dia, de fatos do dia a dia, em relação a outras pessoas do dia a dia, de fato do dia a dia, que é o nosso normal, né? Como eu pretendo nem usar aquela linguagem de advogado, sendo bastante objetivo e claro. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho então sobre alienação parental. O que é alienação parental? Nós vemos essa expressão, ela parece alienação lembra venda, né? Está vendendo algum parente. Não, nada disso. Alienação parental, ela guarda íntima relação com o fato de um dos genitores ou guardião falar mal do outro genitor para o filho, procurando assim denegrir a imagem, destruir a imagem desse genitor vítima da alienação parental. Mas você pode me perguntar, Olavo, quando acontece a alienação parental? É comum, é normal? Quando ela acontece? A alienação parental, ela é muito mais comum do que nós imaginamos e algumas vezes ela acontece sem sequer a pessoa se dar conta do que está fazendo. A alienação parental, ela acontece muitas vezes, na maioria das vezes, dentro de um contexto de uma separação judicial, de um rompimento de união estável, onde existe ali a figura do deixado, sabe? Às vezes a mulher enjoou do marido, não quer mais saber dele, fala, vou embora, vou levar minhas coisas, e tem aquele deixado, às vezes aquele deixado fica com o ego ferido, sente a dor da separação, e num ato de vingança, quer formar um grupo com os filhos, por exemplo, para atacar a genitora que o fez sofrer quando separou. Esse é um contexto muito comum de alienação. E é engraçado que nesses casos, vamos imaginar o marido, só como exemplo, o marido começa a falar mal, olha, a sua mãe nos abandonou, a sua mãe não se importa com a família. E quando o alienador, esse que faz mal, esse que busca formar um time para levar sofrimento ao outro, quando ele faz isso, às vezes ele aponta naquele cônjuge que ele quer fazer sofrer, ou no genitor que ele quer fazer sofrer. Mas ele aponta para um lado, mas ele acerta o filho ou a filha. A alienação parental produz o primeiro resultado danoso nos próprios filhos. Se você pensa, ou se você nesse momento admite que está fazendo alienação parental, no seu íntimo, não precisa levantar a mão nem falar nada, mas se nesse momento você se pegou, falou, nossa, eu faço isso, pare, porque você não está fazendo o outro cônjuge sofrer, o outro genitor sofrer, você está fazendo sofrer o seu próprio filho. Vou te fazer uma pergunta, você tem amor pela sua mãe? Você tem amor pelo seu pai? A maioria das pessoas tem amor pela mãe e pelo pai. Mas como acontece, como fica se o seu pai começa a falar mal da sua mãe ou se sua mãe começa a falar mal do seu pai? Você se sente mal. Mas eu estou falando com adultos nesse momento que sabem elaborar questões, que sabem fazer diferenças. Mas e quando se trata de uma criança de tenra idade que ama a mãe, pessoa de quem o pai está falando mal, ou que ama o pai, de quem a mãe está falando mal? O resultado danoso
na criança, no adolescente, é enorme. Isso pode produzir uma pessoa altamente insegura, pode produzir esquizofrenia, alguma psicopatia. Você não está fazendo mal para o outro genitor. Perdão, você está fazendo mal para o seu próprio filho. E é interessante que às vezes a alienação parental, ela acontece até dentro de uma separação judicial, onde se começa a espezinhar o outro nos alimentos, na fixação de alimentos. A discussão de alimentos que deveria acontecer entre dois adultos, genitores, acontece lá para o filho. Olha, aquele cachorro não está querendo pagar alimentos suficientes, ele não ama vocês, ou ele não está preocupado com a manutenção, ele quer vender a casa, ou ela quer vender a casa, e leva toda essa tragédia para a pessoa dos filhos, buscando não somente uma solução dentro do processo, mas buscando formar o time. Lembra, você primeiramente está fazendo mal para os seus filhos. Outro ponto que acontece a alienação parental é quando, após a separação, isso é muito comum aqui no Brasil, um fica com a guarda e o outro fica com as visitas. Esse que fica com a guarda dos filhos, que os filhos moram com ele, esse cônjuge, vamos colocar a esposa como exemplo, a mãe, tem a obrigação de educar, tem a obrigação de pôr limites para os filhos. Isso não é fácil. Quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou falando. Nós não queremos criar filhos birrentos, filhos marrentos, daqueles que se jogam no chão do supermercado. Então, aquele que tem a guarda tem a incumbência de colocar limites para os filhos. Mas tem aquele outro genitor que tem o direito de visitas, que tem o direito de convivência, que às vezes só fica no final de semana, no bem bom, e começa a divergir do comportamento do cônjuge guardião, falando: ah, sua mãe é muito dura, fica aqui comigo, aqui tudo pode. Esse é um outro fator extremamente importante. Muito embora tenha havido entre vocês, ou tenha havido entre essas pessoas que eu usei de exemplo, um rompimento do casamento, não houve o rompimento da paternidade nem da maternidade, nem das obrigações oriundas da maternidade, nem das obrigações oriundas da paternidade. O que acontece? Deve-se fechar um com o outro, por mais difícil que seja o diálogo, fechar um com o outro e não falar mal, não praticar alienação, fechar com as regras que o guardião coloca, manter esse ritmo e essa segurança. Os filhos, os pais que são aqui sabem disso, os filhos demandam essa segurança de nós, pais, e essa segurança vem de comportamento consistente, comportamento reto, e sempre fechando, na maioria das vezes, o quanto possível, fechando um com o outro na mesma atitude. Nós sabemos que os filhos às vezes procuram uma brecha, enfim, mas temos que tomar esse cuidado. A alienação parental é esse mal gigantesco que na maioria das vezes acontece durante o divórcio. Ele também pode acontecer em relação a avós fora de um divórcio, fora de um rompimento de união estável, e é um comportamento extremamente danoso. Aquele que pratica alienação parental pode perder a guarda do filho, pode ter diminuído o direito de visitas, pode ser obrigado a pagar multa. Não é uma atitude vazia. Primeiro, ela é a mais cruel de todas, porque primeiramente prejudica o seu filho, a sua filha. E se você imagina que está prejudicando o seu ex-companheiro, sua ex-companheira, se você está redondamente enganado, redondamente errado. Era isso, uma conversa rápida de 10 minutos que queria ter com vocês. Agradeço imensamente sua paciência, seu cuidado em estar aqui, em ouvir, em prestar atenção nessas pequenas palavras, e agradeço novamente, imensamente.
Coloco à disposição, a ordem está sempre à disposição, a Ordem dos Advogados aqui em Bauru, capitaneada por doutora Márcia. Novamente agradeço o cuidado e o convite da Adriana. Muito, muito obrigado.